Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa de entrevista, onde nós temos aqui a oportunidade de interagir com diversos convidados, comunicadores, falando sobre prosperidade físico, financeiro, mental, emocional, espiritual, em diversos âmbitos do desenvolvimento humano, sempre transmitindo dicas, inspirações, experiências de vida, fazendo com que nós reflitamos um pouco sobre a nossa psique, a nossa espiritualidade, a nossa vida, no nosso cotidiano. O programa Consciência Próspera tem o apoio do Instituto Biosegredo, que desenvolve diversas atividades ligadas ao conhecimento humano, apometria, radiestesia, radiônica. Você acessando esse site que está aparecendo aqui na telinha, você vai poder ter várias informações referentes à proposta do Instituto Biosegredo. Contamos também com o apoio da Academia do Dinheiro, a Academia do Dinheiro que cuida, ensina, transmite uma educação financeira continuada, não, uma educação financeira com continuidade, com o professor Mauro Khalili. Você entra nesse site que está aparecendo, que você vai ter informações sobre o curso que é o Método Fast de Enriquecimento, dos apoiadores aqui do programa Consciência Próspera. Também contamos na parte técnica Alexandre Ferreira, do Ale Productions, fazendo a mágica acontecer. O tema desta edição é psicanálise e espiritualidade. Psicanálise e espiritualidade, nós trouxemos aqui Lázaro Freire, que é o fundador da Voadores, ele é psicanalista, ele é filósofo, é escritor, e vai estar aqui falando sobre esse tema que é psicanálise e espiritualidade. Tudo bem, Lázaro? Tudo bom, Tomel? Tudo bem, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Como é que começou, Lázaro, então, o seu interesse por esses estudos da psicanálise ou esses estudos do desenvolvimento humano e a espiritualidade? Como é que foi esse seu despertar? A gente sempre gosta de conhecer um pouco sobre nossos convidados, né? Eu trabalho com espiritualidade já há muito tempo, né? Tive um chamado espiritual próprio meu, fui me desenvolvendo nessa área, trabalhei dentro do espiritismo, dentro do paganismo, sempre fui pesquisador, escritor nessa área, coordeno alguns grupos como Voadores, e naturalmente, pela visão mais universalista que a gente procurava ter, eu fui entrando em contato, né, com questões que são psíquicas. Até onde vai o psiquismo, né, até onde vai a espiritualidade? Será que tem alguma diferença entre os dois? Que nem sei se tem assim. Quais são os critérios que a gente tem que ter? Né? Se Deus fala ao homem, vai falar sempre a partir da mente do homem. Então, há o médium homem e há o médium mente também. Então, não dá para eu dissociar uma coisa da outra. Né? Eu tenho que entender como é que eu lido com isso. Então, naturalmente, eu fui conhecendo ali a psicologia, primeiro do Jung, né, que é mais aberto, espiritualista, enfim. A partir de então, até para fundamentar meu trabalho espiritualista, para poder financiar cursos que eu fazia sem fins lucrativos e atendimentos, eu pensei em fazer algum atendimento, pegar uma base mais acadêmica, em psicanálise mesmo. Sim. A princípio era só um meio para eu escrever, para poder fazer palestras, enfim, né? Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a entrar nessa área já de psicanálise, de atendimento olho no olho com a pessoa ali, acabei criando um vínculo, né, um compromisso que é diferente. É muito bom, fiz muito curso para 200 pessoas, rodei o Brasil inteiro, enfim. Mas assim, a gente trabalha numa dimensão diferente quando eu estou responsável com alguém ali, tirando ele às vezes, sei lá, das drogas, ou fazendo alguém encontrar o seu sentido de vida, ou dando uma tradução até espiritual, ou material, né? Quantas vezes é material ali para a pessoa. Então o que aconteceu foi que eu me apaixonei pela clínica nesse meio tempo, né? Enfim, então naturalmente eu fui vindo da espiritualidade para Jung, da Jung para o paradigma transpessoal, que é uma psicologia que fala com o transcendente, né, sem rotular. Não vou dizer que isso é Umbanda, que é o anjo de Deus, que é demônio, se é obsessor. Sim. Mas a gente está aberto para entender que nós somos mais do que aquilo que a gente conhece como sendo nós, né? E, a partir daí, eu fui para uma técnica um pouco mais aberta de psicologia, espiritualidade e filosofia, juntando tudo que eu fiz na vida. Legal, vamos para o básico para a gente ter uma noção e as pessoas também poderem entender qual é a diferença desse percurso inteiro. Né? Primeiro, o que seria a psicanálise? O que é realmente a psicanálise? Qual é o embasamento teórico que está por detrás desse tal de fundo, nessa psicanálise? Né? A psicanálise clássica nasceu com Freud ali por volta de 1900, né, um pouquinho antes. Ele pesquisava fenômenos
inconscientes, né, o que está por trás de alguns fenômenos. Até começou com algumas coisas que eram ditas espirituais e que não eram tão espirituais assim, enfim, e ela acaba sendo uma técnica, né, que deu origem à psicologia moderna, foi uma das primeiras técnicas que a gente teve ali, para lidar com o entendimento de tudo aquilo que a pessoa não conhece sobre si. Então, os fundamentos dessa psicanálise clássica inicialmente começam ali com Freud na questão da sexualidade humana. Eu entendo porque era uma grande questão daquela época, daquela Europa reprimida, sim, mas a gente que é mais heterodoxo, que a gente que é mais aberto, a gente não pensa só nessa questão, como Freud pensava, né? Os clássicos, a gente estende isso para outros conhecimentos. Depois, com o Jung, o conceito da psicanálise se expandiu, entrou aí na psicologia analítica, já abrindo para fenômenos espirituais, né? Enfim, essa técnica vem aí com embasamento acadêmico há 100 e poucos anos, né? Enfim, tem época que as pessoas, né, é mais um pouco deixada em nome de uma visão mais materialista, mas atualmente a academia já vê de uma outra forma. A gente hoje tem um movimento em unir tudo isso e dá origem posteriormente até as correntes de psicologia mais modernas, né? Quer dizer, é engraçado que a gente pensa sempre que psicanálise como uma área da psicologia, mas na verdade os cursos de psicologia surgiram em 1960 e a psicanálise tem 100 e tantos anos, né? Agora, a gente tem psicanálises mais clássicas e tem psicanálises mais abertas. Tem gente que trabalha até hoje dentro daquela maneira que o Freud trabalhava naquela época, né? E tem gente, como a gente, que pega aquilo que o Freud fez, o tipo de pensamento que o Freud e Jung fez, e repensamos os tempos de hoje, inclusive as questões espirituais a partir do inconsciente. Que bacana. E quando, ouvindo a sua fala, eu fico sempre refletindo que, talvez, quem sabe, acho que acredito que boa parte daqueles filósofos antigos também exercia uma espécie de psicanálise ou psicologia, né? O que você acha dessa opinião? Sim, sim. Eu fui fazer filosofia depois que eu fiz psicanálise, porque eu entendi que quando a gente lida com o sofrimento humano e com as questões espirituais humanas e psíquicas, né, eu necessariamente tenho que pensar ou no sentido de vida, que a gente está ali apagando incêndio, né, em certa parte. Então eu tenho que pensar para onde que eu estou levando esse sujeito, qual que é o sentido de vida dele, material, espiritual, qual que é o papel dele no mundo, enfim, no universo, e na questão da educação, na questão da pedagogia também. Né? Então eu fui estudar essas duas áreas porque eu achava que ficava vazio trabalhar só no meio, né, para consertar a infância da pessoa, sem ter papel ali, né, e colocar uma pessoa para resolver problemas sem dar sentido para ela. E isso é uma questão que a filosofia sempre cuidou. Né? A filosofia ela é a mãe das outras áreas. Antes da gente ter, Darwin ser um cientista, a gente chamava de Darwin de filósofo da natureza. Antes do método científico que tem hoje aí, tão cético, está estabelecido, né? O que havia era o Bacon, outros filósofos questionando como é que uma validade pode ser dada ou não. Antes dessas questões da espiritualidade que a gente vê hoje sendo discutidas, muita coisa já foi discutida antes. Né? E aí a gente tem praticamente todas as áreas do conhecimento, inclusive a psicanálise, inclusive a filosofia, inclusive a matemática, surgindo da filosofia. Então é inegável, né, que filósofos em outras épocas se dedicaram a questões que hoje a gente chama de espirituais, ou científicas, ou psíquicas. Né? Mas a gente tem grandes contribuições de vários deles na raiz do movimento psicanalítico, filosófico e espiritual. Legal. E com essa visão de psicanálise, filosófico, espiritual, da qual é o que se embasa, que se você trabalha no seu cotidiano, em consultório, qual é essa percepção, qual é a visão de mundo quando o assunto é doença e como que um psicanalista lida com a doença, qual é a visão, qual é a percepção em relação à doença? Entra também a questão da psicossomática, como é que é aí no seu trabalho? Essa é uma boa pergunta, né? Uma pergunta complexa. Enfim, a gente tem uma visão um pouquinho diferente da psicologia clássica e da psiquiatria clássica. Né? Para a psicanálise, a doença, o que a gente chama de doença psíquica não é uma doença, é uma cura, na verdade. Né? Às vezes o sujeito chega depressivo, eu não posso fazer como alguns psicólogos, enfim, alguns terapeutas mais imediatistas, e tirar ele dali. Né? Porque muitas vezes, naquele momento em que ele está depressivo, é o primeiro momento em que ele está refletindo as coisas que, né, ele não fez direito na vida dele. Né? Então, muitas vezes, assim, a gente fica neurótico como um mecanismo de adaptação, né, para tentar resolver alguma questão. A melhor maneira que o nosso eu conseguiu. Né? Pode ser que não seja muito social, mas o que é normal, o que não é normal? Jesus Cristo é um cara normal? Não. Freud é um cara normal?
Não. Né? A maioria dos filósofos eram normais. Einstein era normal? Não. Né? Então a gente pensa, além dessa questão de normalidade, né, de salubridade, que é um outro conceito, né? Faz bem para a saúde ou não faz bem para a saúde? Porque assim, antes de discutir o que é doença, tem que discutir o que é saúde, o que é normal, o que é natural, né? Enfim, o que é natural? O que ocorre na natureza. O que é normal? Né? Aquilo que a maioria das pessoas fazem. Ora, mas os grandes gênios da humanidade não fazem aquilo que as pessoas fazem. Sim, né? sim. Um Chico Xavier é normal? O que difere um Chico Xavier de um maluco lá de hospício, por exemplo? Não é a questão da salubridade ou a questão mas talvez a funcionalidade. O Chico é normal? Não. Né? Mas, enfim, como é que ele lida com essa questão na vida dele? Né? A gente sabe que o Chico Xavier trabalhou a vida inteira lá no cartório dele, lá nas questões dele, enfim. Não me consta que no meio do trabalho dele ele recebesse espírito, que ele tenha deixado de cuidar da questão material dele, do trabalho dentro do limite dele para exercer isso, né? Não mistura as coisas, nem ele dá certidão na hora do centro, né? Então ele conduz a espiritualidade dele dentro de um lugar, com uma criança. Você não vê ele fazendo profecia, você não vai ver ele fazendo mensagens assim catastróficas, ele só diz aquilo que eleva. Então aquele mesmo fenômeno que um cientista poderia falar que isso não é normal, isso é psicótico, ele não pode falar porque isso é encaixado na maneira de viver dele. Né? Então, assim, a gente pensa muito em psicanálise moderna principalmente, em como a pessoa funciona sendo aquilo que ela é. Né? Nos anos 70, você lembrou bem, a gente já tem a psicossomática, é um paradigma que se coloca na escola, desde os anos 70, as escolas falam em psicossomática, né? Não dá para eu entender o corpo sem entender a mente da pessoa. Depois a gente começou a falar nas escolas de um paradigma mais biopsicossocial, né? Ou biopsicocultural. Quer dizer, o que é normal no Morumbi? Será que o que é normal para um rapaz do Morumbi é o mesmo que é normal para um rapaz de Itaquera? Às vezes não, né? Dependendo, determinados comportamentos da Serra Gaúcha não são normais aqui. Então eu tenho que pensar o sujeito dentro da sociedade. E hoje, nas escolas de ponta, mesmo de psicologia acadêmicas, falam-se em paradigma biopsico, sociocultural e espiritual. Né? O normal do Dalai Lama não é o normal do executivo. Quando eu trabalhava em empresas do mundo corporativo, às vezes a minha maneira de ser reflexiva demais nem sempre era tão bem vista. Né? Tinha vantagens, tinha desvantagens. Sim. E é curioso que, assim, apesar de desde os anos 70 a gente está falando em psicossomática, até hoje em espiritualidade enquanto senso de vida, a maioria dos médicos, a maioria dos terapeutas clássicos ainda trabalham dentro do paradigma biomédico, que é anterior aos anos 60, só dando um remedinho ou uma tecniquinha tentando curar a pessoa sem fazer com que ela pense no seu interior. É uma coisa bem paradigmática, bem presente na nossa sociedade, né? Porque essa fala lembra até de uma fala que é ancestral de um pajé caigangue, que ele falou certa vez assim, né? Que essa sociedade, ou esse povo, ou essa cultura, moram em casas que parecem caixas e trabalham em casas que parecem caixas e vão de uma caixa a outra em caixas que andam. Eles são um povo caixa porque enxergam tudo separado. Eles são normais, normal. Tudo encaixado, tudo encaixadinho, norma, tudo na norma. E esse pajé falou assim, e o que é o indígena? O que é o ser indígena, que às vezes é considerado anormal ou que não respeita as normas? Ele é o natural, é o círculo, a natureza, o que está na natureza, o que está fluindo nesse sentido do ser, nessa busca do ser constante que nós temos. Agora, você falou sobre essa abrangência para o espiritual, aí temos aí a psicologia transpessoal, entre outros assuntos, temos aí a visão dos níveis de consciência, temos o que é um Wilber, aí com vários conceitos inovadores, e temos também um ponto que entrou também, né, que tem entrado, principalmente nessa transpessoal, que é o ponto da hipnose. E eu gostaria de saber de você, que estuda também o Freud, né, que estudou também o Freud, qual seria a visão do Freud em relação ao processo hipnótico? Bom, o Freud ele descobre a psicanálise trabalhando com a hipnose. Né? Todos nós, na formação de psicanálise, temos que ter uma formação em hipnose também. Né? A gente acaba aprendendo. Então, assim, a hipnose é um caminho de acesso ao inconsciente.
Começa a surgir isso quando Freud, aliás, ele via, o Freud, o Brauer, enfim, ele notava que haviam pacientes ali que estavam com paralisia, que o pessoal acreditava na época que era neurológica, mas sobre um estado de hipnose a pessoa mexia. Então, os nervos dela funcionavam normalmente, o cérebro dela funcionava normalmente. É uma questão de estado de consciência, né? Então, a psicanálise lida com hipnose a priori. O que ocorreu foi que, ao longo do desenvolvimento, a psicanálise ela desenvolveu outras técnicas mais eficientes e mais rápidas para aquilo que interessa à psicanálise especificamente. A ericksoniana, por exemplo, ela foi assimilada, como é que é na psicanálise, ou não? Então, não, a gente não trabalha diretamente com hipnose ericksoniana, né, em psicanálise, porque a gente tem algumas outras técnicas, né? Estudamos, né, hipnose clássica, hipnose ericksoniana, mas o método de trabalho de um psicanalista, né, acaba sendo buscar o inconsciente. E isso para buscar o inconsciente, não para reprogramar a pessoa. A psicanálise clássica funcionaria muito bem, porque a hipnose clássica. Porque a pessoa me daria o conteúdo. Acontece que nem todas as pessoas são hipnotizáveis, né? Enfim, e eu perco um tempo precioso ali de sessão, às vezes, colocando em hipnose e retirando de hipnose. Uma outra questão que a gente tem também em relação à hipnose, que a gente não usa mais tanto em consultório, é porque, vamos supor, para a gente trabalha muito com conteúdos simbólicos. Sim. Né? Então eu posso pegar o conteúdo do inconsciente, que é o que interessa para um analista, porque a psicanálise trabalha com análise da psique. É diferente de um psicólogo comportamental, que ele acaba colocando mais ou menos o que é certo ou errado para a pessoa. A gente só analisa, né? Enfim, eu posso pegar esse conteúdo da hipnose, posso pegar do sonho, posso pegar da estrutura da fala da pessoa, posso pegar das sincronicidades da vida dela, posso pegar de um fenômeno espiritual, porque passou pela mente, de uma projeção astral, enfim, eu tenho 1000 ferramentas. Posso fazer uma meditação induzida ali, em técnica junguiana, uma meditação ali, uma imaginação ativa e retirar algum conteúdo, né? Mas imagina o seguinte... vamos pegar ali naquela coisa mais chavão do Freud, né? Um cigarro, por exemplo, ele é cilíndrico, e se eu pensar só sexualmente, ele é uma espécie de falo. Num sonho, pode ser que em alguém que tenha uma questão sexual, o cigarro seja simbolizado como um falo, por exemplo. Né? Então, assim, porque no universo simbólico da pessoa, uma coisa equivale à outra. Então eu poderia até, sob hipnose, ver ele falando de coisas cilíndricas e traduzir isso. Ele falando de perda de dente, como num sonho, e entender isso como uma metáfora de perda de poder, fazer uma leitura metafísica disso. Isso o analista pode fazer, porque eu estou trabalhando com o meu consciente. Agora imagina o contrário, né? Eu dou um comando para ele, né? Lógico que tem tem o hipnólogo que é experienciado, enfim, que o objetivo dele é outro, ele tem outras técnicas, tem outra maneira. Mas eu, em psicanálise, trabalhando só com conteúdo simbólico, eu dou uma ordem para o sujeito, né, corta o cigarro. Quando ele está sob hipnose, quer dizer, em vez de eu ler, eu estou gravando nele. Né? Como é que eu posso saber se ele vai ler isso como corte o cigarro? Né? Se o cigarro é um falo, de repente eu posso estar tentando, né, fazer com que ele pare de fumar e transformar o cara em potente, né, se é que me entende. Então, assim, a gente não sabe como é que é o universo simbólico da pessoa. Né? Então, a gente, em psicanálise, até podemos usar a técnica para recuperar informações, mas a gente tem precauções ao implantar informações na pessoa. Até porque, por técnica, nós não estamos, a gente tenta, em psicanálise, jamais, né, colocar a nossa opinião para o paciente. É mais analisar os processos. O que o eu maior dele, o que o self, o que o amparador interno dele está dizendo para ele, mesmo que eu não concorde. Né? Já houve situações em que, fazendo a leitura do sonho dele, do inconsciente, da experiência espiritual dele, eu entendo que o que o eu maior dele está sugerindo para ele é algo que a minha ética não faria, por exemplo, uma postura na empresa, né? Que eu jamais faria. Mas eu falo, olha... Eu não faria, mas parece que você está querendo dizer que toda vez que você faz isso acontece aquilo. E aí o cara fala, ok. Então ele vai lá, toma a postura antiética que eu jamais tomaria, e com isso ele consegue resolver o problema e depois até fazer a ética de volta, compensar. Né? Então eu aprendo com a pessoa. Né? Porque assim, se eu tivesse imputado a minha maneira de pensar... É assim que tem que ser, é dessa forma que tem que ser a receitinha... Tem um caso muito curioso, assim, logo que eu comecei a atender, eu tive uma separação bastante complicada, enfim, aprendi muito com ela, né? Foi meu karma e foi minha mestra, de uma certa maneira, né? A gente cresce, né? Enfim, com o tempo.
Mas logo que eu comecei a atender, apareceu um paciente que tinha uma história muito parecida, né, com a que eu vivi, enfim. E como eu estava muito experiente, sabia de todas as dores do processo, era muito igual, era muita sincronicidade, né? Eu ainda ali inexperiente, né, mais terapeuta do que psicanalista, comecei a vender minha experiência para o sujeito. Não faz assim, faz assado, não faz assim, não, imagina. Cara, a gente cercou o relacionamento dele de todas as formas, o cara desvencilhou-se da separação dele em 3 meses, 6 meses, aquele que eu apanhei durante 2 anos, 3, faltou batizar os futuros filhos dele de Lázaro Freire, de tão feliz que ficou, né? Ok, e aí eu me achei o máximo, né? Vendi minha experiência, essa não me pega mais, né? Quer dizer, entrei em transferência com o processo, fiquei envolvido, né? E aí o cara ficou muito feliz, mas não é que 6 meses depois ele volta, ele tinha arrumado um relacionamento que parecia que é legal, e era 1000 vezes pior do que o primeiro, né? Que coisa! Resultado, né? O que eu aprendi com essa lição? Foi uma porrada, foi um erro, né? Mas foi para toda a vida, né? Enfim, quando a gente coloca a nossa opinião ali como terapeuta, quer dizer, na verdade eu dei uma cola para o sujeito, eu ensinei para ele como passar por uma experiência que ele precisaria aprender para não cair mais, né? Quem que era responsável por ele estar passando por aquilo de novo? Eu, né? Não, eu também, né? Porque a partir do momento que eu não deixei ele tomar aquela experiência, né? Eu fiz com que ele tivesse a minha experiência, ele não aprendeu. É como eu dar cola para um menino ali para sair da faculdade, depois ele construir um prédio, o prédio desaba, né? Enfim. Então, assim, em psicanálise a gente trabalha assim, a gente tenta buscar a transferência, como o cara se porta na sessão, e não dá muito palpite nosso para a pessoa. Muito bem, e para fazer exatamente uma coisa que a gente faz quase constantemente aqui no programa, eu vou pedir para você dar um palpite. Dá um palpite? Um palpite para aquelas pessoas, sabe que você citou, do aqui, palpite sobre várias questões, sonho, sincronicidade, viagem astral, para dar um palpite para o nosso amigo internauta, o que é que ele pode fazer para ele poder acessar ou ter maior clareza dos processos de sincronicidade no seu dia a dia. O que ele pode fazer em relação a isso? Nada contra dar um palpite aqui, porque o ambiente de psicanálise só acontece ali no divã, né? Aqui eu estou passando minha experiência aqui na medida do possível. Enfim, sim, eu acho que há várias maneiras de a gente acessar o nosso inconsciente. A psicanálise é só uma ajuda, né? Eu quero crer que todo mundo se resolva com o tempo. Eu sou um romântico. Eu acho que, nem que seja quando o sujeito está morrendo e fala, pelo amor de Deus, chama minha nora correndo que eu quero perdoar, o insight chega. O que a gente consegue fazer com a psicanálise é acelerar bastante esse processo, né? Promover insights mais rápidos para que a pessoa seja feliz. Mas, evidentemente, eu creio que a espiritualidade seja uma boa forma, né, das pessoas entrarem em contato com o self delas, com o eu maior. Alguma prática espiritual, então? Meditação. Prática espiritual. Acho que toda religião é boa, né? Eu entendo assim, né? Independente do Deus em que se crê, né? Nenhuma religião está aí para ferrar o outro, né? Toda religião ela dá um sistema ético para a pessoa, toda religião dá um sistema humanista para a pessoa, né? Toda religião dá um acesso de meditação ou de inconsciente, dá um ritual, dá um simbolismo, quer dizer, faz com que a pessoa pense além da casca, né? Tinha um amigo, né, já falecido, que ele dizia sempre assim, que os deuses das sincronicidades prestam muita atenção em quem presta atenção neles, né? Enfim, a gente tem que se dar chance para mudança, né? Eu tenho que mudar alguma coisa em mim, porque nada vai mudar se eu não mudar, né? Tudo que existe no universo é uma coisa que é óbvia e a gente não para pensar. Existe porque a gente pensou antes, porque a gente co-criou, né? Isso não tem nada de místico. Esse programa existe porque um dia você falou, vou fazer um programa, e um dia a gente se encontra, vou entrevistar o Lázaro Freire. Eu atendo lá porque um dia eu pensei e batalhei. Sim. Há questões paranormais nisso, mas nem todas são paranormais, né? Um lápis ou esse lápis existe porque eu pensei em algum momento. Enfim, então assim, ficar atento aos pensamentos e ao potencial de mudança. Nada vai mudar se a pessoa não mudar, né? Há um provérbio árabe que diz que a coisa mais estúpida que a gente faz é repetir as mesmas causas sempre, esperando consequências diferentes, né? Enfim, se eu não estou feliz, eu tenho que promover algum tipo de mudança na minha vida. Outra coisa é prestar atenção aos sinais, né? Tem gente que espera um sinal, mas não sai de casa, né? Não observa o mundo, não lê o mundo ao redor, espera milagres, espera no externo, não faz a parte dela. Então, assim, se eu quero receber uma resposta do universo, eu tenho que pedir essa resposta para o universo e estar aberto para a leitura. O Jung
tinha um pai que era teólogo, pastor, né? E ele achava muito estranho desde a adolescência. Ele falou, poxa, mas meu pai fala tanto de Deus, discute tanto Deus, ensina tanto sobre Deus, tem tantos livros sobre Deus, mas as dúvidas dele não ocorrem a ele simplesmente perguntar para Deus. Né? Ele achava muito esquisito. Né? Pergunta direto, né? Por que ele não, quando dorme não pergunta? Aí ele fala, pô, eu não sei isso, Deus. Aí ele perguntava assim com intensidade, buscava, e a resposta vinha no sonho. Né? Aí eu não sei entender o que significa, e a resposta vinha. Né? Então, às vezes eu quero um recado, mas não pergunto, né? Nem para os meus sonhos, nem para nada. Né? Mas primeiro tenta. Uma grande dica que eu tenho é anotar sonhos. Anota sonhos, anota experiência, né? Anota insights, anota sincronicidades. Ah, não sei o que fazer com isso. Não tem importância. Né? Anota, depois você vai pegar aquilo e vai ler depois de 6 meses, você vai ficar assustado. Né? Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a questionar, né, essa Matrix, o Maia. Pô, como é que pode? Isso aqui, desde lá, eu já tinha avisos para não me meter nessa roubada, me meti. Quer dizer, né? Será que eu não estava vendo? Às vezes sim. Será que eu tinha um apoio maior que me dizia alguma coisa? Às vezes sim. Às vezes não tinha como eu saber. Né? Então, assim, é como se Deus mandasse uma carta para a gente todos os dias e eu rasgasse. E eu falo, mas Deus me ajuda. E Deus manda de novo e eu rasgo. Né? Vem no bom dia do quitandeiro, vem no sonho, vem no insight, vem na dica sábia que alguém dá. Né? Às vezes até no outdoor que você avista no meio da rua. Sim, né? E a pessoa não está aberta, não tem leitura. Aí se tem dificuldade de entender isso, aí a espiritualidade, né? A boa espiritualidade, os bons terapeutas podem ajudar, mas não é uma relação de dependência. Né? Eu acho que Deus fez isso de maneira que seja acessível ao mais iletrado dos mortais. Né? Se eu tenho dificuldade, a gente está aqui para ajudar, mas tenta primeiro. Passou voando aqui o programa, nós temos menos de 10 segundos, então eu pedi para você deixar sua mensagem final para os nossos amigos internautas, por favor. Tá. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui, e o que eu tenho para dizer é assim, prestem atenção nessa vida inconsciente, né? Nessa vida espiritual. Enfim, fiquem abertos para mudança. Acho que as coisas não vão mudar se a gente não mudar. Né? Enfim, se eu não estou satisfeito com minhas consequências, eu devo mudar um pouco dessas causas. Né? E é fundamental que a gente comece a procurar a resposta dentro da gente mesmo. Muito bem, nós agradecemos aqui a participação do Lázaro Freire no programa Consciência Próspera, e agradecemos também a você que está nos acompanhando. Se você gostou, curtam, compartilhe, divulgue aí nas redes sociais, fique à vontade que esse programa é para isso mesmo, para de alguma maneira também ser algum sentido, algum sinal, alguma coisa que chegou para você na sincronicidade que te toque de alguma maneira. Um beijo de luz para você e te espero numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!